2000 anos atrás, nosso divino Redentor e Salvador Jesus disse na Palestina: sede santos, como o vosso Pai Celeste é santo. Mateus 5:48. Obedecendo a esta ordem do Divino Mestre, uma verdadeira multidão de homens e mulheres se levantaram de todas as partes do mundo para seguirem o chamado do Senhor Jesus e de sua Mãe Santíssima, para seguirem pelo caminho do verdadeiro amor e da vida perfeita. Reis, rainhas, religiosos, virgens, missionários, eremitas, crianças, adultos e idosos encheram o céu da fé católica como que de estrelas cintilantes, dissipando as trevas do mal e do pecado, iluminando o mundo inteiro com a luz da graça divina e guiando os homens seguramente ao céu e à salvação. Ainda hoje, multidões de almas no mundo inteiro seguem os seus exemplos, acorrem aos santuários erguidos onde eles viveram e morreram, rezando-lhes, suplicando o seu poderoso auxílio para lhes alcançarem as graças necessárias à sua santificação e salvação. Que encanto eles têm, que faz com que ainda hoje milhões sigam as suas pegadas no mundo inteiro? Porque, ao invés de serem esquecidos ao longo dos séculos, são cada vez mais amados, seguidos, lembrados, admirados e louvados? Que mistério eles encerram em si mesmos, que faz com que multidões do mundo inteiro procurem cada vez mais conhecê-los e imitá-los? Por que nas aparições de Jacareí, a Mãe de Deus recomendou tanto conhecimento e meditação da vida deles, se quisermos aprender o verdadeiro amor e salvar as nossas almas? Nesta nova série de vídeos do Santuário das Aparições de Jacareí, vamos descobrir tudo isso e muito mais. Entre conosco na maravilhosa jornada de Sede Santos. Santa Águeda de Catânia. Ao longo dos séculos, numerosos santos surgiram em diversas nações, movidos pelo influxo da graça do Espírito Santo e abrasados pelo amor divino. Dentre todas as nações, a Itália é, sem dúvida nenhuma, a campeã em número de santos, mártires, místicos e confessores da fé. As terras da belíssima Itália foram santificadas pelos pés, palavras, lágrimas e sangue de milhares e milhares de santos que por ela caminharam, sofreram e amaram intensamente a Deus e a sua Mãe. A Santa
Esta que vamos conhecer agora viveu na região da linda Sicília, terra de muitos santos que edificaram e sustentaram a fé dos primeiros fiéis com seu vibrante amor e seu heróico exemplo de fidelidade a Cristo. Santa Ágata, ou Águeda em português, nasceu em Catânia, Sicília, por volta do ano 230 da nossa era cristã. Ela é a padroeira da cidade de Catânia. Junto com Santa Luzia, é uma das santas mais queridas, não somente na Sicília, mas também em toda a Itália. Era de família nobre e foi evangelizada junto com seus pais, enquanto ainda era bem pequena. Era uma criança meiga, amável, de bom coração e que desde pequena já mostrava sinais de grandes virtudes. Desde cedo, apaixonou-se por nosso Senhor Jesus Cristo e seu ideal de amor e pureza e se consagrou totalmente a Ele, de corpo e alma, como sua esposa espiritual. Naquele tempo, o paganismo do Império Romano dominava a Sicília, razão pela qual havia muitos templos erigidos em honra dos deuses pagãos. Águeda soube manter-se fiel a Jesus e Maria Santíssima, fugindo o mais que podia de todo contato com as más companhias e práticas pagãs, e procurando crescer sempre mais no amor e fidelidade a Deus. Gostava de passar longas horas em oração no jardim da propriedade de sua família, onde se entretinha em doce intimidade com seus dois amores, Jesus e Maria. Enquanto os jovens de sua idade gostavam de animadas festas pagãs, com seus vícios e vaidades mundanas, Águeda gostava da oração, do estar a sós com Deus e de lhe rezar familiarmente, crescendo cada dia mais na união com o Senhor e no zelo de agradar somente a Ele. Águeda era uma jovem muito bela, cheia de dotes e excelentes predicados, que, sem que ela fizesse nada para isso, acabaram por atrair a atenção de vários pretendentes que disputaram a sua mão. Mas Águeda, fiel ao seu amor a Jesus, recusou as propostas de todos eles e não se deixou dissuadir jamais de sua decisão de ser unicamente de Cristo. Eis que então o procônsul Quintiano de Catânia, tomado de desejo de possuí-la como esposa, pediu sua mão em casamento. Ele era pagão e, como tal, cultuava a vaidade, a beleza, o poder e a glória humana mais do que tudo, e o cristianismo com seus ideais de humildade, caridade, castidade e simplicidade era-lhe intolerável. Ele odiava a religião católica mais do que tudo, e já havia tirado a vida de muitos católicos presos e levados a ele,
que se recusaram a negar sua fé em Cristo na sua presença. Ele tentou conseguir que Águeda aceitasse suas propostas a todo custo, sem nada conseguir. Por fim, inquiriu Águeda por qual motivo não aceitava seu pedido. Ela lhe explicou as suas razões, dizendo-lhe que era católica, que havia sido batizada e que Cristo a havia atraído primeiro. A ele havia se consagrado totalmente de corpo e alma como sua esposa espiritual e que não havia lugar em seu coração para outro amor que não fosse o de seu amado Jesus. Quintiano ficou furioso com a resposta e mandou que Águeda fosse presa em sua casa como seguidora da seita cristã inimiga do império e fosse levada para a prisão. Naquele tempo, o cristianismo era perseguido pelo Império Romano. Não havia igrejas, missas, nem se podia praticar a fé publicamente. E quem fosse denunciado como sendo cristão era preso e até morto. Certo de que conseguiria demover Águeda de sua decisão, Quintiano inicialmente tratou-a com delicadeza e lisonja, mandando-lhe presentes e manjares na prisão com o intuito de conquistar sua simpatia. Em vão, pois Águeda nada aceitou. Ele mandou trazê-la da masmorra e tentou persuadi-la de que deveria renegar o amor de Jesus e aceitar o seu, mas ela manteve-se irredutível. Quintiano mandou então que ela ficasse sob a custódia de Afrodísia, famosa feiticeira e messalina de Catânia, com a finalidade de que Afrodísia fizesse Águeda se corromper em seu lupanar ou prostíbulo, e assim se rendesse aos seus propósitos ímpios. Águeda ficou na casa de Afrodísia e suas filhas por volta de 1 mês, durante o qual Afrodísia tentou por todos os modos corrompê-la, porém nada conseguindo. Por fim, devolveu-a a Quintiano, dizendo que não haveria jamais alguém que conseguisse corromper a invencível virtude e força moral de Águeda. Quintiano interrogou Águeda: qual é a tua condição? Sou de condição livre e de nobre nascimento, e disso ofereço testemunho de toda a minha linhagem. Se és nobre e de ilustre família, por que te entregas à vida de escravos? Perguntou Quintiano. Sou serva de Cristo e por isso de condição servil, respondeu ela. Se na realidade fosses nobre, envergonhar-te-ias de falar dessa maneira. Não há maior nobreza do que servir a Jesus Cristo e ser seu escravo, enquanto que servir ao mundo e aos teus deuses é vergonha e desonra. A verdadeira liberdade é aquela de Cristo, enquanto que a servidão mundana e aos deuses deste mundo é escravidão. Como ela não cedesse, foi esbofeteada por ordem de Quintiano e encerrada neste calabouço que estamos vendo, onde se encontra hoje a igreja de Santa Águeda ao Cárcere. Aqui, Santa Águeda ficou presa. Aqui aconteceu a aparição do anjo e de São Pedro na véspera de sua morte, e daqui a sua alma subiu gloriosamente ao céu. No dia seguinte, foi trazida à presença de Quintiano, que lhe disse: que resolveste a propósito da tua salvação?
A minha salvação é Cristo. Insensata, pensa de novo, renega a Cristo e comigo partilharás honras e riquezas. És tu que deves renegar os teus deuses se queres libertar-te da morte eterna. Muda de resolução e farei cessar imediatamente o teu suplício, Águeda. Estou resolvida a amar unicamente a Cristo, que é a verdadeira vida e salvação. Furioso, Quintiano mandou que Águeda fosse levada ao lugar chamado Fornate, que estamos vendo agora, e fosse estendida sobre o cavalete, onde os seus membros foram desconjuntados das articulações. Ao seu lado, Afrodísia tentava de todos os modos que ela renegasse a Cristo e assim se salvasse daqueles suplícios. Águeda pedia forças ao Senhor todo o tempo na oração e, não obstante seus sofrimentos, não fraquejou na sua fé. Vendo que ela não cedia, Quintiano, cheio de uma maldade satânica, teve uma ideia horripilante. Mandou que os seios de Águeda fossem torturados com torqueses e arrancados com facas e garfos de ferro na presença de grande multidão. Os soldados de Quintiano, com desumana crueldade, arrancaram-lhe os seios, enquanto Águeda dizia a Quintiano: tirano cruel, não se envergonha de danificar numa mulher seios iguais àqueles dos quais, quando menino, tirou o sustento para a sua vida? Mas Quintiano, consumido pelo ódio a Deus, não se arrependeu diante das palavras de Águeda e mandou que seus seios fossem arrancados sem piedade. Muitos presentes na multidão, vendo a firmeza e coragem de Águeda, foram tocados pela graça divina e se converteram ao catolicismo naquele momento. Eram os primeiros frutos do sacrifício de Águeda que começavam a despontar. Mutilados os seios de Águeda, Quintiano ordenou que ela fosse lançada no cárcere e que ninguém lhe desse nem comida, nem remédio que pudesse aliviar-lhe. Enquanto lá estava, consumida de dores, Águeda rezava intensamente ao Senhor. Podemos imaginar as orações que ela fez naquela noite e as promessas de amor a Jesus e Maria que renovou em seu coração. Eis que então apareceu-lhe, no meio da noite, um anjo do Senhor, juntamente com São Pedro, que louvaram a sua constância nos suplícios que padecera, a confortaram, animaram a ser forte e lhe garantiram que em breve seria coroada vencedora no céu por Jesus e sua Mãe Santíssima. Em seguida, passaram uma espécie de óleo nas feridas que a curou completamente. Então desapareceram.
muita admiração, viu-se completamente restabelecida. Cheia de gratidão, entoou cânticos louvando a misericórdia e bondade de Deus. Os guardas, ouvindo-a cantar, abriram a porta do cárcere e a viram inundada de luz, e vendo-a assim, completamente luminosa e curada, fugiram cheios de pavor. No dia seguinte, o malvado Quintiano ordenou que Águeda fosse trazida à sua presença. Ele ficou admirado ao vê-la curada de suas dores e perguntou-lhe como era possível aquilo. Ela respondeu que o seu amado Jesus havia enviado seu anjo com São Pedro no cárcere durante a noite e que eles a haviam curado para demonstrar a verdade de sua existência e a eficácia de sua palavra a todos, e que ele, Quintiano, devia reconhecer a onipotência do Deus que ela adorava. Apesar disso, Quintiano, cujo coração era mais duro que as pedras e mais cruel que as feras, não se converteu e pela última vez instou que ela renegasse a Cristo e cedesse aos seus propósitos. Águeda se manteve irredutível. Então, Quintiano decretou a sentença de morte, que Águeda fosse levada de novo à fornate e fosse arrastada por cima de cacos cortantes e depois de carvões em brasa, para que seu corpo fosse totalmente queimado. Os soldados acenderam o fogo exatamente neste lugar que ainda pode ser visto dentro da fornate, e em seguida espalharam as brasas pelo chão como num tapete recheado por cacos cortantes, e em seguida arrastaram Águeda sobre eles. No mesmo momento, a cidade foi abalada por um forte tremor de terra. Uma parede, bem perto de Quintiano, desabou e sepultou 2 de seus amigos. O povo, diante disto, não mais se conteve e em altas vozes exigiu a libertação da mártir, dizendo: Eis o castigo que veio por causa do martírio da nobre donzela. Larga a tua inocente vítima, juiz perverso e sem coração. Mas Quintiano não desistiu. Como Águeda estava já agonizante, ele mandou que ela fosse jogada no cárcere para morrer. Ela ainda viveu algumas horas, durante as quais ofereceu seu sacrifício ao Senhor, dizendo: Senhor, que desde a infância me protegestes, extinguistes em mim o amor ao mundo e me destes a graça de sofrer o martírio. Ouvi as preces da vossa serva fiel e aceitai a minha alma. Em seguida, Águeda pediu ao Senhor a graça de que todos aqueles que pedissem sua intercessão contra incêndios, terremotos, acidentes, perseguições e doenças dos seios fossem atendidos em virtude de seus méritos. Uma voz veio do céu
e disse que ela era digna de tudo isso e muito mais ainda obteria para seus devotos, e lhe seria concedido em abundância, se com confiança recorressem à sua intercessão e rendessem glória ao Senhor por meio dela. Em seguida, apareceram 2 anjos em forma de belíssimos jovens para confortá-la, e que foram vistos pelos soldados que aguardavam e que louvavam a sua fortaleza, sua retidão, constância e amor. Amparada por eles, Águeda expirou. Era o ano de 251, o dia 5 de fevereiro, e Águeda tinha apenas 19 anos. Os cristãos de Catânia recolheram o seu corpo e o sepultaram. Durante o sepultamento, muitos viram homens vestidos de branco desconhecidos em Catânia, que acompanharam o corpo de Santa Águeda e depois desapareceram, sem nunca mais ser vistos na cidade. Antes de desaparecerem, deixaram uma placa onde estavam escritos louvores às virtudes e méritos de Santa Águeda, placa que até hoje é vista na mão da imagem da santa quando sai em procissão pelas ruas de Catânia. Quanto ao ímpio quintiano, ao ir buscar os bens de Santa Águeda em sua casa para apossar-se deles, subitamente viu-se atacado por seus cavalos, que furiosos queriam como que vingar-se da morte da inocente Águeda. Foi acertado por um coice de um de seus cavalos e em seguida foi mordido por outro deles e lançado dentro de um rio, onde morreu imediatamente afogado. Um ano depois da morte de Santa Águeda, houve uma terrível erupção do vulcão Etna, que se encontra perto da cidade de Catânia. A lava jorrava com tanto furor que fazia tremer a terra. Ver o furor do vulcão e a imensa quantidade de lava que expelia, a população, apavorada, correu ao túmulo de Santa Águeda, que a essa altura já era venerada como santa por todos. Tomaram o véu de Santa Águeda, que ainda hoje é venerado na Basílica de Catânia, e o estenderam às portas da cidade, diante das torrentes de lava do Etna, pedindo a proteção de Santa Águeda para a cidade. Milagrosamente, a lava desviou-se e escorreu para os lados, preservando completamente a cidade de Catânia da tragédia.
desse milagre, o povo de Catânia elegeu Santa Águeda padroeira de sua cidade, e ainda hoje, todas as vezes que o Etna entra em erupção, eles a invocam fazendo procissões em sua honra, e então se repete o milagre. O vulcão se acalma de novo e Catânia é salva. Depois dessas maravilhosas e estonteantes imagens da bela Sicília, voltemos agora à cidade de Catânia, onde se encontra o venerável santuário de Santa Águeda. As relíquias da santa foram levadas a Constantinopla em 1040 por um general bizantino para escaparem da invasão muçulmana. Em 17 de agosto de 1126, as relíquias voltaram ao Duomo de Catânia, onde até hoje permanecem em 9 relicários separados: cabeça e busto, mãos, braços, pés e pernas, as mamas que foram amputadas e o santo véu. Nesta Basílica de Catânia se vê no altar-mor a famosa pintura que representa Santa Águeda sendo coroada vitoriosamente após seu martírio por Jesus e Maria na glória do céu. Todos os anos, no dia 4 de fevereiro, véspera do dia de Santa Águeda, uma maravilhosa procissão de ação de graças pelo milagre do véu que deteve a lava do vulcão Etna percorre as muralhas da cidade. É assim que começa a festa de Santa Águeda de Catânia, que todos os anos atrai mais de 2 milhões de devotos da Sicília, da Itália inteira e de várias partes do mundo. Assim que o busto de Santa Águeda, que contém em seu interior os seus seios, as costelas e outros órgãos internos, aparece sorridente, um frêmito de júbilo e emoção perspassa os fiéis. Uma invisível luz de graça e santidade se irradia da imagem de Santa Águeda e se derrama sobre a multidão dos devotos que aclamam sua mártir e protetora. É o supremo triunfo de Santa Águeda de Catânia.
atrás dela, segue outro relicário que contém outras partes de seu sagrado corpo, que é levado sobre um pesado andor puxado com cordas pelos zuavos ou guardas soldados de honra de Santa Águeda, enquanto ribombam os fogos e todos os sinos da cidade de Catânia, glorificando, entre hinos de louvor, sua protetora, mártir e padroeira. Interessante que se observe em Catânia é que, enquanto no restante do mundo a quantidade de mulheres que rezam e frequentam os santuários é maioria esmagadora sobre os homens, aqui em Catânia se dá o contrário. Aqui, eles é que são a maioria esmagadora. Apaixonados por Santa Águeda, os homens são os mais fervorosos e ardentes na devoção a ela, que é todo o seu encanto e alegria. Rezando e conduzindo seu andor, não se afastam nem um instante de sua querida padroeira e constituem uma graça particular do santuário de Catânia. Os peregrinos trazem muitos círios e velas para acender no andor de Santa Águeda e também para arderem o ano inteiro na Basílica da Santa Mártir. Agora podemos ver as ruas da cidade de Catânia belamente iluminadas e enfeitadas durante toda a semana da festa de fevereiro. Todas as casas também têm a fachada enfeitada para a passagem de Santa Águeda, sinal do amor pujante da cidade de Catânia pela sua heroína da fé e mártir gloriosa. A praça da Basílica está apinhada e quando Santa Águeda é colocada em seu andor, um aplauso vibrante ecoa nos ares em direção aos céus. Com as relíquias de Santa Águeda, avança pelas ruas de Catânia, por entre as aclamações dos devotos que exclamam: Cittadini, cittadini, siamo tutti devoti. Sim, sim, cidadãos, cidadãos, somos todos devotos. Sim, sim. A
procissão avança até a igreja do Santo Cárcere, a prisão onde Santa Águeda ficou presa, onde aconteceu a aparição de São Pedro e onde ela morreu após o martírio. Muitos entram na Santa Cela para rezar e homenagear a gloriosa mártir de Catânia e confessora da fé, chamada por eles mesmos, os cataneses, de o Anjo de Catânia. O cortejo segue em frente até a igreja de Santa Águeda alla Vetere, onde o corpo da Santa Mártir foi sepultado logo após a morte, onde ela apareceu 53 anos mais tarde a Santa Luzia, que se tornaria também mártir em Siracusa, e onde Santa Águeda realizou a cura da mãe de Santa Luzia. A procissão segue o seu curso até a igreja da Fornate, onde Santa Águeda sofreu os martírios. Mais homenagens, aclamações, hinos numa atmosfera mágica, celestial mesmo, onde os homens parecem ter um pouco sido angelizados por Santa Águeda, aquela que eles chamam de o Anjo de Catânia. Depois de percorrer as ruas da sua cidade, Santa Águeda reentra na sua basílica, ao som dos hinos, sinos e fogos do povo de Catânia, que dificilmente dormirá normalmente, de tanta ansiedade pelas celebrações do dia seguinte. Lágrimas, cânticos, palmas, sinos e fogos glorificam aquela que o demônio quis vencer, mas que por fim, por seu martírio, saiu vitoriosa. Madrugada de 5 de fevereiro, dia de Santa Águeda e aniversário do milagre de quando salvou a cidade de Catânia da erupção do Etna. O dia nem clareou e os devotos de Santa Águeda já estão diante das portas fechadas da Basílica de Catânia, esperando para entrar para as solenes orações das celebrações da aurora festiva. Depois da celebração da aurora, o busto de Santa Águeda, adornada com uma preciosa coroa feita de pedras ofertadas pelos devotos e catanenses, é colocado num belo trono e é levado triunfalmente em procissão pelas ruas da cidade de Catânia. Com o frio intenso do inverno europeu, a multidão é de milhões de pessoas. Manifesta-se claramente o poder da santidade e do sacrifício de Santa Águeda. É uma explosão de fé. Apesar do esforço empregado no dia anterior, ninguém perde o ânimo. ¿En qué vamos?
cânticos, preces, crianças que são consagradas a Santa Águeda, terços, velas e palmas. Gritos de aclamação, hinos, lágrimas, agradecimentos. Tudo isso sai dos corações dos devotos e sobe até sua querida padroeira, mártir e protetora, Santa Águeda. E sobre todos descem as bênçãos daquela que santificou este lugar com sua fé, seu amor ardente a Deus e seu sangue, enquanto que seu rosto sorridente irradia uma misteriosa paz sobre a imensa multidão que canta, chora e reza. A imagem volta para a Basílica. A multidão, cheia daquela alegria que Santa Águeda experimentava no amor de Deus e que lhe deu força para suportar a dor e o sofrimento, vibra e exulta de alegria. Águeda triunfou, pareceu derrotada e vencida, mas por seu sacrifício e seu martírio foi glorificada por Deus no céu e na terra. Acabada a festa, os devotos se despedem da sua doce padroeira, que lhes deu força, luz e graças suficientes para lutarem mais uma vez na esperança da festa do próximo ano, guardando em seus corações a imagem do doce sorriso de Santa Águeda, mártir e serva de Jesus Cristo, protetora e verdadeira glória da cidade de Catânia. Nas aparições de Jacareí, Santa Águeda apareceu diversas vezes juntamente com a Mãe de Deus.
ela nos deu várias mensagens, onde ela nos convida a vivermos uma verdadeira vida em Deus como ela viveu, a vivermos as virtudes, a vivermos a perfeita santidade para amar e agradar a Deus. Ouçamos as suas celestiais palavras que nos ensinam o caminho que devemos seguir. Irmãos caríssimos, eu, Águeda, serva de Deus e de Maria Santíssima, amo-vos, defendo-vos, guardo-vos e guio-vos. Sede santos, buscai a perfeição, amai a Deus com o coração puro, bom e inocente. Amai a Deus desinteressadamente. Amai-o mais do que as pessoas que amais. Amai-o mais que a vós mesmos. Amai-o mais do que todo o criado. Sede firmes e fiéis ao Senhor. Amo-vos muito e muito quero ajudá-los. Rezai-me sempre, pedi a minha ajuda e a tereis. Nos momentos de sofrimento, dificuldade ou tentação, invocai-me e vereis como triunfarei sobre os sofrimentos e as tentações, pois eu vos ajudarei, e a mim foi confiada pelo Senhor e pela Mãe de Deus a tarefa de defender os seus servos, sobretudo os jovens. Rezai, e eu serei sempre a vossa amiga, companheira e defensora. Rezai-me muito, pois eu muito quero ajudar-vos. Sim, Marcos, estou felicíssima por poder ver-te novamente hoje. Estou felicíssima por vê-los aqui e por poder abençoar-vos a todos. Vós sabeis que tanto eu como Inês sofremos martírios dolorosíssimos por amor a nosso Senhor Jesus Cristo, por amor a Maria Santíssima, por amor à Santa Fé Católica. Vós todos sabeis o quanto eu sofri para testemunhar a minha fé e o meu amor pelo Senhor e pela minha Mãe. Convido-vos a serdes fortes neste tempo da grande tribulação que já está em seu término. Mantende acesa a chama da fé e combatei o bom combate, desapegando-vos de vós mesmos e renunciando aos vossos desejos desordenados e à vossa vontade, que sempre inclina-se para a direção contrária da vontade do Senhor. Oponde aos vossos defeitos as virtudes. Mais vale um homem que passou o dia todo lutando contra a sua própria vontade do que um homem que tenha passado um ano inteiro percorrendo a terra, fazendo pregações que admiram os homens. O fruto do homem que luta contra si será duradouro e mais verdadeiro. Sim, essa é a maior obra que Deus quer de vós, que luteis contra a vossa vontade, contra as vossas inclinações, e que triunfeis do vosso eu corrompido, opondo sempre as virtudes aos defeitos e crucificando a vossa vontade, para que viva em vós somente a vontade de nosso Senhor. Neste ano eu vos ajudarei muito e realizarei em vossas almas grandes operações de graça. Colaborai comigo, para que juntos alcancemos a santidade que a Mãe de Deus espera de todos vós. O triunfo do coração imaculado de Maria vai acontecer, mesmo que todos se convertam antes, ou então que nenhum homem se converta. Sim, ele acontecerá, não importa o que aconteça, mas só receberá a coroa da vitória aquele que agora combater o bom combate. É desejo da Mãe de Deus que vós façais o máximo
por tornar suas mensagens conhecidas de todos. Vede que as horas passam depressa e o tempo se esvai. É preciso agir com oração e esforço, e o restante o fará a graça de Deus. Sede verdadeiramente imitadores de Cristo, pois somente quando o vosso coração for trocado, substituído pelo coração imaculado de Maria, as vossas almas verdadeiramente serão agradáveis a Deus. E como é que se substitui um coração pelo outro? Morrendo para vós mesmos, renunciando à vossa vontade própria, para fazer a vontade do coração imaculado de Maria. Assim, dia a dia, morrerá o vosso coração e surgirá no local dele outro coração, o coração imaculado de Maria. Somente quando o vosso coração desaparecer e no lugar dele surgir o coração imaculado de Maria, o Espírito Santo poderá descer sobre vós e viver em vós para sempre. Desta forma, verdadeiramente a Virgem Maria viverá em vós e ela poderá finalmente reinar em todos vós. Rezai mais, rezai o rosário todos os dias, fazei penitência. Então, assim, eu verdadeiramente poderei ajudar-vos e levar-vos seguramente até ao céu. À minha querida cidade de Catânia, a este santuário, este lugar eleito e amado por mim, a todos vós e a ti, meu eleito e amado Marcos, neste momento, generosamente, abençoo. Durante a permanência na cidade de Catânia, o peregrino poderá visitar os lugares históricos de Santa Águeda, como a capela votiva do jardim onde ela rezava, a igreja da prisão de Santa Águeda, onde ela ficou presa durante o processo do ímpio Quintiano, onde aconteceu a aparição de São Pedro com o anjo para ela, e onde ela morreu após os martírios sofridos na Fornate. Aqui, do lado de fora, em cima da janela da cela de Santa Águeda, um pequeno alto-relevo evoca a aparição de São Pedro quando ela foi curada dos ferimentos da mutilação. É um lugar muito místico onde se sente a presença fortíssima de Santa Águeda, a mártir de Catânia. Em seguida, a igreja da Fornate, onde ela sofreu os martírios do fogo, construída em cima das ruínas da Fornate, que ainda ali se podem ver até hoje. A igreja de São Gaetano Alegrote, também conhecida como Santa Águeda alla Vetere, onde fica o primeiro túmulo de Santa Águeda, local onde foi sepultado seu corpo pelos cristãos de Catânia logo após a sua morte, e onde ele permaneceu por muitos anos até ser removido para Constantinopla e depois voltar para a Basílica de Catânia. Aqui também ocorreu a aparição de Santa Águeda para Santa Luzia alguns anos mais tarde.
Em seguida, a Basílica de Catânia, onde se encontram os relicários com as partes do corpo de Santa Águeda, e depois as antigas ruínas de Agrigento, perto de Catânia, que tanto de dia como de noite são um ponto importante na rota turística da cidade e que ajudam o visitante a entender melhor o contexto histórico da vida de Santa Águeda. O visitante pode ainda experimentar os doces da tradicional culinária local, como os figos de Santa Águeda e o minutze de Santa Águeda, delicioso doce feito em honra da Santa Mártir. Obrigado, Águeda. Obrigado, Santa Águeda, por tua fé, por tua devoção ao Senhor e a Maria Santíssima, por todas as orações que desde menina fazíeis no jardim de vossa casa pela conversão dos pecadores, para que todos conhecessem a Cristo, conhecessem a Maria Santíssima, conhecessem a verdade e também pudessem